A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente poder meditar na palavra de Deus. Mais um dia que o Senhor formou, mais um dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: Tomara que meu senhor estivesse com um profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. No decorrer das escrituras, da palavra de Deus e também no decorrer da história da humanidade, nós vemos Deus usando pessoas. Aonde elas estiverem, nós vemos Deus usando pessoas. A gente vê Esté sendo usada, sendo elevada a uma posição de rainha, né? E Mardoqueu a lembrou disso, falou: quem sabe para um tempo como esse, você está nesse posto, né? Você está ocupando essa posição. Então a gente vê Deus colocando Esté nessa posição e a gente vê Deus usando ela nessa posição, numa posição de governo, numa posição de influência, né? Nós vemos Daniel se assentando ali entre os príncipes do reinado de Babilônia, né? Do império de Babilônia, e ocupando uma posição de governo e exercendo grande influência sobre aquela nação, sobre vidas, sobre pessoas. Mas nós também vemos Deus usando pessoas pequenas, né? Pessoas simples, pessoas nos seus afazeres do dia a dia, pessoas em ofícios dos mais variados possíveis, né? Nós vemos Deus escolhendo e usando pescadores, nós vemos Deus usando a serva de Naamã. E a Bíblia fala que era ainda uma menina. Era uma serva, menina, tinha sido levada cativa, estava ali como escrava na casa de Naamã, na casa de seu senhor, mas ela viu a condição de seu senhor, né? Naamã era um homem respeitado, era um homem honorável na sua nação, e a menina que servia a sua esposa ali estava ocupando uma posição de serva, né? Escrava, longe da sua terra, longe da sua família, mas carregava consigo a palavra de Deus, mas lembrava do Deus de Israel, lembrava do Deus que agia por intermédio do profeta, do Deus que fazia milagres, do Deus que agia. E aí ela é usada para falar: quem dera, né? Tomara que o meu Senhor tivesse a oportunidade de encontrar o profeta, aquele profeta em Samaria, aquele profeta que carrega a palavra de Deus, a presença de Deus, que no caso era Eliseu. E a gente conhece bem essa história. Naamã foi com toda a sua comitiva até Eliseu, né? Mergulhou no rio e foi curado. E essa menina foi canal de bênçãos, foi usada para glorificar o nome de Deus, para anunciar o nome de Deus e para proporcionar um milagre, para proporcionar a cura para o seu patrão, que era Naamã. E eu te pergunto, né? Aonde Deus vai te usar? E a resposta é: Deus vai te usar exatamente aonde você está. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ocupar posições importantes, posições de influência, e às vezes a gente usa isso como desculpa para a gente não anunciar o nome de Deus, né? A gente se apoia nessas desculpas para a gente ficar na nossa, né? A gente pensa assim, a gente se auto-engana, né? Porque a gente fala assim: se algum dia eu for elevada para uma posição, eu vou anunciar o nome de Deus. Se algum dia eu tiver um cargo importante na política, né? Se algum dia eu tiver um cargo importante no judiciário, né? Se eu me formar e for uma pessoa importante, tiver um cargo público importante, eu vou usar o nome, eu vou levar o nome de Deus, eu vou influenciar, eu vou fazer a diferença. Mas a gente se engana pensando dessa forma, porque Deus vai nos usar onde a gente estiver, na influência que a gente tiver ao nosso redor, é onde Deus vai nos usar, independente do cargo que a gente tem. Às vezes a gente pensa que precisa ser patroa, que precisa ter um cargo de gerente, e pensa assim: eu como
funcionária, eu exercer nessa função, eu às vezes nem trabalho fora, só fico dentro de casa, sou uma dona de casa. Mas minha irmã, meu irmão, aonde você estiver, na sua vizinhança, dentro do ônibus, no seu serviço, né? Seja você um trabalhador que ajuda na limpeza, seja você um enfermeiro, seja você um advogado, um juiz, um professor, aonde você estiver, é lá que Deus vai te usar. Eu acredito que Deus quer levantar pessoas em todos os setores da sociedade, pessoas em todas as áreas, né, da sociedade, para que levem a palavra de Deus, para que anunciem que Ele cura, que Ele liberta, para que anunciem a salvação do Senhor, as boas novas do Evangelho. Então não fique esperando o tempo certo, a posição certa, colocando embargos, né, para você anunciar o nome de Deus aonde você estiver. É a hora, é o momento, é o lugar para que você mostre que você é escolhido, é separado e carrega a mensagem do Evangelho no seu coração. A gente vê José, ao longo da vida dele, ele passou por vários lugares, né? A vida dele teve várias fases. E a fase onde ele estava, o lugar onde ele estava, esse era o lugar onde ele anunciava o nome de Deus. Esse é o lugar onde ele era reconhecido por ser um servo de Deus. E nesse lugar que ele demonstrava a fidelidade de Deus, todas as fases da vida dele. Quando ele era filho e ainda estava na casa de Jacó, a gente vê que ele carregava algo diferente, tanto que seus irmãos tinham inveja dele, ele era o preferido de Jacó, e eu acredito que não apenas por ser o filho da esposa que ele amava, mas por ele ser diferente, mas por ele ser um menino temente a Deus, né? Ele já carregava ali os sonhos de Deus, o Senhor já falava com ele já carregava os princípios, ele obedecia. Então, como filho na casa de seu pai, ele carregava a promessa de Deus, ele guardava a palavra de Deus, a obediência ao Senhor. E aí depois ele é vendido como escravo. E como escravo na casa de Potifar, a Bíblia deixa bem claro que a casa de Potifar cresceu, foi abençoada, porque o Senhor era com José. E José não se dobrava, não permitia se pecar, né? Tanto que quando a esposa de Potifar tenta algo a mais com José, o que José fala? Ele não fala, eu não quero você porque você não faz meu tipo. Não é isso que José fala. José fala, eu não poderia fazer tal coisa contra o meu Senhor. Né? Então era o temor ao Senhor, era a obediência ao Senhor. Aonde ele estava, ele carregava esse temor e essa obediência ao Senhor. E aí depois ele é levado como prisioneiro. Olha só. Que queda que ele teve na vida dele, né? Já estava numa posição de, embora fosse escravo, era um escravo mordomo que cuidava de tudo de Potifar, né? Já estava num cargo de gerência, de confiança. E aí ele vai como prisioneiro. E na prisão, quem que José se torna? José se torna o líder dos prisioneiros, um cargo de confiança daqueles que guardavam os outros prisioneiros. Por quê? Porque ele carregava a presença de Deus na vida dele. Então, assim, aonde ele estava, seja por cima, seja por baixo, seja como filho preferido, seja como escravo, né? Seja como o escravo mordomo, ou seja como um prisioneiro, aonde ele estava, ele anunciava o nome do Senhor, as pessoas viam a diferença nele, ele guardava a obediência e o temor ao Senhor, até ser levado, aí sim, na posição de governo, né? De governador do Egito, e aí pôde de fato cumprir aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer, que era livrar, né, todo aquele povo da fome que estava por vir, inclusive a casa do seu pai. E aí a gente vê, né, que ele trilhou todo esse caminho, mas por todas as fases, todas as etapas da vida dele, ele guardou a fidelidade ao Senhor. Então não importa qual fase da nossa vida nós estamos, não importa a posição que nós ocupamos, ou socialmente, ou dentro da igreja, ou dentro da família, aonde a gente estiver, esse é o momento, essa é a hora, esse é o lugar para a gente anunciar o nome de Deus, para a gente guardar a presença de Deus, para a gente obedecer a palavra de Deus, para a gente ter a conduta que a gente precisa ter, para que o nome do Senhor seja propagado e seja levado adiante. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, falando na sua vida e te usando poderosamente. Em nome de Jesus.